E agora é hora de falar do São Paulo, hein, do tricolor, porque o mercado da bola do São Paulo também está se movimentando. Infelizmente, São Paulo perdeu o Pablo Maia, mas está atrás do Thiago Mendes, não é de hoje, mas agora precisa sair uma definição. Ontem a gente falou aqui que hoje seria o dia D para saber se Thiago Mendes chega ou não. E acho que se o São Paulo passar do Novo Horizontino, não passou com o Carpini, não passou na época do Rogério, do Água Santa, essa conversa acho que vai ficar para trás. E o São Paulo começa a olhar para frente, né? Me dá essa impressão, e é importante o Wilson ter participado em São Bernardo, porque ele sentiu ali, como a gente sempre fala, o cheiro da grama, né? E como é a situação, a relação, porque assim, a internet ela tem um poder grande, a rede social idem, mas o que é sagrado é a manifestação do estádio. Manifestação do estádio pode ser do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo. A torcida do Flamengo começou a xingar o Tite, o Tite sai, velho. Não tem essa. No Maracanã, começou a xingar o Tite, Tite, pode ser o Tite, pode ser o Klopp, pode ser o Guardiola, mas ela tem que chegar no gogó da torcida. E ainda não chegou no São Paulo, é ou não é, Wilson? Não, com certeza. Eu acho que o Zubeldia, durante muito tempo, ele teve atitudes questionáveis, mas eu acho que é a primeira vez que eu vejo ele realmente, como ele disse na entrevista, né? Ele errou, assumiu o erro, e cara, se ele manter esse 3-5-2 que foi contra o São Bernardo, sem clubismo nenhum, ele é favorito ao título paulista. Eu acho que desse jeito que jogou contra o São Bernardo, com essa... Cara, o São Paulo fez... eu ouvi gente falando, não foi o melhor jogo, foi contra o Corinthians. Eu discordo, eu acho que o melhor jogo foi contra o São Bernardo. Aí os caras falam, o todo poderoso São Bernardo. Cara, o São Bernardo fez a segunda melhor campanha do Paulista. São Bernardo de bobo só tem o nome, porque o time era bom pra caramba. E o São Paulo jogou tranquilo, fez o que tinha que fazer com consciência. Parecia que tava jogando 3-5-2 o mês inteiro. Por um detalhe, então, não foi mais, Wilson. Por um detalhe, não foi mais. O pênalti não foi pênalti. O pênalti não foi pênalti. Não foi. Não, e os moleques, eles estavam cansados porque eles vieram de uma sequência meio ruim, né? Meio dura. Então, tipo assim, cara, eu acho que isso... E eu falei isso saindo do estádio, tá? Eu tava conversando com o pessoal lá, os caras, será que agora o São Paulo vai? Depois de ter escutado o Zubeldia da torcida, que ele sai muito aplaudido pelos torcedores. E, cara, eu falei pra... Não lembro com quem eu tava conversando, mas eu falei, se o São Paulo... subiram uma questão, qual grande que chega melhor? Eu falei, talvez o Corinthians ache o jeito de jogar primeiro, mas ele oscila muito. O Palmeiras não se encontra ainda, que classifica na Bacia das Almas. O Santos tem o fator Neymar, que também, às vezes, pode ser muito bom, às vezes oscila muito. O São Paulo, desse jeito, no 3-5-2, é favorito. Eu acho que se o Zubeldia mantém o 3-5-2, dá confiança, dá padrão, dá entrosamento, o São Paulo vem muito forte para o mata-mata do Paulista. Você também acha, Renan? 3 zagueiros é vida, é o nosso lema aqui. Nós estamos em 3, é isso, né, Renan? 3 zagueiros é vida, é o caminho. Perfeitamente, concordo totalmente com o Wilson. O São Paulo passa a ser um time muito mais forte. Eu vejo o Corinthians um pouco à frente por causa da questão, por causa do fator casa, de ter se classificado em primeiro no geral. E isso os últimos anos mostrou isso daí, né? O time que acabou em primeiro no geral, no final, foi o campeão. Palmeiras 3 vezes, o São Paulo anteriormente, certo? Então, eu vejo uma vantagemzinha do Corinthians. Mas falando de campo, falando de time, o São Paulo vai forte. Sempre as minhas restrições... Não, a minha restrição com o Zubeldia sempre foi a questão da variação. Ele está aberto a sair do que é a convicção dele para variar o time. Se ele mantiver a cabeça desse jeito, da entrevista e principalmente da atitude dele de armar o time dessa forma, eu vejo o São Paulo favorito para o Paulista, concordo com o Sim, e digo mais, com grande chance, repito, grande chance de possibilidade de título no ano. Grande chance de possibilidade de título no ano. Mas, o que eu falei, ele vai ter que sair daquela, entre aspas, teimosia dele com aquele sistema que ele vem há muito tempo, implementou esse daí, sustentação do time,
time qualificado, um time agrupado, compacto para jogar e para defender, o São Paulo tem muita qualidade, Arnaldo. Tem muita qualidade, cara. Não, e detalhe, todas as peças do elenco funcionam no 3-5-2, né? Ele tem variações pro 3-5-2. Não, velho, é isso. Essa é a mágica do sistema. As peças funcionam melhor. Elas ficam mais agrupadas. E você consegue variar mais facilmente durante o jogo. Você reparou, Arnaldo, que no final do jogo contra o São Bernardo, mudou o sistema? Sim. Passou a ser 2 linhas de 4? O Cédric estava lá. O São Bernardo... O Ferrarese foi o lateral direito de fato. Exato. Essa variação que o 3-5-2 te permite fazer durante o jogo, numa circunstância, enfim. Pois é, o São Bernardo tirou um zagueiro, mudou o sistema e o São Paulo, sem alteração, conseguiu se adaptar ao sistema. Vou agradecer demais a participação de todos. Ótima audiência, obrigado a vocês. Resultado final da enquete é meio corroborando o nosso discurso final aqui, ó. Qual deveria ser a formação do São Paulo contra o Novo Horizontino? Ganhou com 3 zagueiros, saindo Luciano com grande e esmagadora maioria, 68%. Segundo lugar, com 3 zagueiros, saindo Caleri, com 15%. Com o quarteto, 14%. Com 3 zagueiros, saindo Oscar, 4%. O Oscar tá como Quando contrataram o Oscar, será que o Oscar, não sei o que, traiu o time, o Oscar foi embora, não sei o que, não quis ficar. Olha, não tem ninguém falando mal do Oscar. O Sim viu ele correndo pra todo lado lá. Não, eu ia falar isso. Eu falei, olha, pra quem tem uma bilha na conta, ele tá correndo pra caramba, tá? Porque eu com a bilha eu só ia andar em campo, eu não ia correr daquele jeito lá, não. Isso aí ia apontar, né, Sim? Vai pra lá, você é jogador guarda de trânsito, pai. Você é louco. Então eu agradeço vocês também, agradeço o Renan e o Cinho. O Ederson volta em abril, rapaz. Então nós vamos tocando por aí. É brincadeira. O bicho pegando, o cara volta em abril, mas tudo bem, a gente segura por aqui. Obrigado a todos pela participação. Até semana que vem, até a próxima quinta, já com a definição das quartas de final. Quem sabe o São Paulo dessa vez passa. Essa é a nossa impressão. Abraço, até semana que vem. Vou começar pela base, porque a base trouxe o Negrutti como substituto do Pablo Maia. O Negrutti, capitão da Copinha, já está treinando de volta depois das férias no time profissional. E aí, Weston, você tem o time campeão da Copinha e começa a contratar um monte de jogador da idade da turma. Isso vai muito de encontro com o que o presidente do São Paulo falou em algumas entrevistas sobre a ideia de ter um parceiro sócio na base para amplificar o número de jogadores talentosos jovens que possam render negociações. Um ou outro para o time principal e render negociação. O São Paulo já estava contratando um ou outro jogador da base, como o Palmeiras fez com o Estevão, por exemplo. O Palmeiras, que deu aula de base, ele não formou todos os seus jogadores, desde o berço. Pelo contrário, a agressividade no mercado de base foi maior. Você vê como o Palmeiras fez? O Palmeiras foi mais agressivo na base nesse tempo todo do que no profissional. Só que pelo que a gente ouve, se você não tiver dinheiro, você não consegue ser assim, sabia? Então, não adianta só você ter vontade na base. mas aí você tem um se sócio. o pai não recebeu um dinheiro maior, se o garoto não... Isso, e aí o parceirão, né, seja o grego, é quem vai municiar uma sociedade na base. Precisa ficar claro isso. No profissional, o contrário, para esse ano. O profissional tem também obra de Casares para esse segundo mandato. Tem uma trava. Tem uma limitação completa. É o orçamento engessado do futebol brasileiro. Não pode pedir empréstimo, não pode superar, não pode pagar para o direito federativo, não pode onerar a folha que está. E o São Paulo tenta contratar um jogador nesses moldes, com essas travas. Então, para o Thiago Mendes vir, ele tem que. O São Paulo não está negociando o Thiago Mendes com o clube do Catar ou com o empresário dele, propriamente dito, o Casares e a direção de futebol. O Thiago Mendes está sendo negociado na Galápagos, que é a empresa que controla o fundo de investimento do São Paulo, para ver se ele, eventual negociação, se adequa ao fluxo, às travas que a Galápagos tem. E para se adequar, o Thiago Mendes vai ter que vestir a camisa do São Paulo como ele vestiu algumas vezes, como fez o Wendel, como fez o Oscar. Ah, beleza, eu topo receber agora o salário X, que cabe na folha,
a partir de 2026 ou a partir do meio do ano eu pulo de faixa, as minhas luvas vão ser pagas lá na frente. Só assim que é possível, ou seria possível. Eu fiquei pensando, isso não configura uma... Tudo bem, pode ser de outro jeito, você pode ter driblado o negócio aí, o FDIC, mas não é uma dívida que você vai pagar lá na frente de qualquer forma? Não, mas o FDIC, ele visa... Claro, é que o São Paulo, se o São Paulo... O que eu quero dizer assim, o São Paulo não está economizando, ele simplesmente está empurrando o negócio para pagar depois. Ele está economizando nesse primeiro momento. O FDIC tem travas imediatas e depois, óbvio, que com a amortização dos juros, você vai tendo mais fluxo de caixa e mais fôlego para... Se o São Paulo tiver nessa vida daqui a um ano, ele quebra. Não tem time. Que é o que o Massa fala. Você não tem time. Sofre no começo, respira, sobra um pouquinho mais, quebra respira. Esportivamente. Esportivamente, não financeiramente. Ele cai para a segunda divisão. Não tem mágica. O São Paulo vai investir menos que qualquer time da Série A do brasileiro. Se bobear, investe menos que o Mirassol. É a decisão, é a tentativa. Agora, se você contrata um jogador, é como o Oscar. Você contrata que tem ainda... O Oscar tem um asterisco, né? Metade do salário dele é pago pelo patrocinador master do São Paulo. Se você fecha um contrato de 3 anos com o Thiago Mendes, você vai receber no primeiro ano... normalmente é o contrário. Você vai receber X, no segundo ano 2X e no terceiro ano 3X, de acordo com a estimativa do fundo de investimento, né? Então, essa tratativa está sendo feita com qualquer jogador. E até o São Paulo conseguir virar essa roda, vai demorar um certo tempo, né? E acho que essa situação, o Thiago Mendes não teria possibilidade, ou essa tentativa, se o Pablo Maia não tivesse se machucado seriamente. Não iam tentar, mesmo que o Thiago Mendes já tivesse colocado a camisa do São Paulo, já tivesse ido no jogo do Corinthians, a família já conversado com o Zubeldia, que está aqui atrás, tal, não sei o que lá. É porque é uma situação emergencial com uma lesão de um titular, uma lesão grave. Tá perto da janela, faltam 2 dias? 2 dias, amanhã acaba. Agora é hora de falar do São Paulo, hein, do tricolor, porque o mercado da bola do São Paulo também está se movimentando. Infelizmente, o São Paulo perdeu o Pablo Maia, mas está atrás do Thiago Mendes, não é de hoje, mas agora precisa sair uma definição. Ontem a gente falou aqui que hoje seria o dia D para saber se Thiago Mendes chega ou não. O PVC e o Hernan já haviam explicado aqui para a gente, contando como seria essa negociação, que faz parte de toda uma engenharia financeira a qual o São Paulo precisa se adequar a este planejamento e que Thiago Mendes teria que topar as condições estabelecidas pelo tricolor. Na PVC, você trouxe aqui que o Thiago Mendes teria que aceitar agora ganhar um pouco menos para depois ganhar mais no futuro, ou seja, alinhando toda essa engenharia financeira. O que eu tenho é que está difícil e tem um tempo escasso, como o tempo escasso de todas as negociações que vão até amanhã. Hoje azeita para amanhã. Hoje pode azeitar para amanhã. Como assim azeitar? Tipo, preparar? Hoje pode destravar. Manda o contrato que eu vou ler o contrato e assinar. É isso. Tá. E a gente comentou aqui que ele estava na dúvida, né? Se ele toparia esse molde de negociação. E o staff dele diz que não tem nada, que não tem proposta. Tem. A própria diretoria do São Paulo também nega, mas aqui você fica sabendo de primeiro. Então, tem uma história, só que é uma história que não é simples, porque é aquela conta que a gente está fazendo. É o seguinte, eu vou te pagar 30% do que você ganha, beleza? Topou? Mas o que eu vou te pagar, essa diferença eu te pago no ano que vem. Você topa? Depende se eu consigo pagar minhas contas. E o staff dele negocia diretamente com a Galápagos, que é a empresa que gerencia o fundo? Não. É uma triangulação. O São Paulo tem que acertar. A Galápagos vai dar o aval. Tá. A questão é... A questão é o jogador, é a decisão do jogador agora. Tá. O São Paulo teve que pedir autorização para fazer uma mudança leve na questão das contas, mas explicar que isso aqui vai ser resolvido no ano que vem. Aí a Galápagos dá o sinal verde e aí você faz a proposta para o jogador aceitando pode vir. Isso está mais ou menos encaminhado. O que não está encaminhado é se o Thiago Mendes quer vir ou se não quer vir. E a confiança é, cara, você quer jogar no São Paulo, não quer? Então a gente vai te pagar essa diferença ano que vem. Tá, se a gente for usar um emoji aqui de joinha, de mais ou menos ou para baixo, qual que é esse termômetro atual aqui? Eu acho mais ou menos. Foca lá no PVC. E André não tá pensando, então foca nos dois porque a gente gosta desse momento.
Cadê? Mostra Qual é a Fernandes, diferença gente. disso pra isso? Tá assim, ó. Vixe, Tá assim, ó. agora Olha. bugou minha cabeça. Aí, ó. Ai, São Paulino agora E tá aí, com a cabeça e aí bugada. assim, ó, tá querendo assim. Ah, já vai melhorando. O termômetro tá assim agora, mas ele pode de repente pegar uma e fazer assim. Entendeu? Pode dar uma virada pra baixo. Esse aqui, ó, ele tá querendo levantar para ficar assim, mas esse aqui pode baixar do nada. Entendeu? É isso. Tá. Ou seja, pode dar certo ou pode dar errado. A gente tem que ser sincero, tem que falar a verdade, né? É isso. Mas amanhã a gente vai saber. Saberemos. Saberemos que a janela fecha. Amanhã meus dedinhos voltam aqui. Amanhã não tem como fugir para amanhã. E Alice, eu fico pensando como é que tá o jogador, né? Foi um jogador que teve uma passagem importante pelo São Paulo, mas isso já tem uns 10 anos, né? 2015, a gente tá falando, 2017 ele sai do São Paulo. Daí ele vai para a França e agora estava no futebol do Catar, já não é um atleta jovem, 32, 33 anos. O que a gente pode esperar de o Thiago Mendes pintando aí no São Paulo nesse meio de campo, agora pelo menos temporariamente sem o Pablo Maia? Luiz, eu acho que depende muito do objetivo de vida do jogador, né? Ele acaba ficando mais em destaque jogando no Brasil, provavelmente, se ele se tornar, conseguir garantir a titularidade no São Paulo, o que é muito provável com a ausência do Pablo Maia. Então, você poder ser titular numa das maiores equipes do Brasil, numa equipe que vai jogar Libertadores, que tem ambições no ano, eu acho que para ele seria um bom movimento de carreira, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de futebol, porque é quase certo que ele assumiria essa titularidade. E aí, só para fazer um parêntese, lamentar mais uma lesão do Pablo Maia, né, que o ano passado ficou um tempão fora, consegue voltar, é tão importante para o São Paulo, especialmente dentro desse esquema, né, com o quarteto mágico ali, e acho que o Thiago Mendes poderia compor de maneira significativa esse time, então, e conquistar espaço, voltar a ocupar espaço aqui no Brasil, porque é isso, no futebol do Catar, ele acaba ficando meio fora do radar. Mas aí são os objetivos de carreira. A gente já viu vários outros jogadores que estão no mundo árabe negarem vir para o Brasil, seja por questões financeiras, questões familiares, mas para o São Paulo, sem dúvida, seria muito bom, porque a ausência do Pablo Maia, para um elenco que já está muito curto, né, que já perdeu quase 20 jogadores e fez 4 contratações, é um elenco que já está enxutíssimo e sem o Pablo Maia fica bastante prejudicado. Agora, para o Thiago Mendes, é isso, depende do planejamento dele de carreira. Mas me pareceria um bom movimento para ele chegar para ser titular num clube como o São Paulo, disputar Libertadores, né? O São Paulo não vai para o Super Mundial, então pode ter uma vantagem nas competições de mata-mata em relação aos seus adversários que vão ter um calendário mais apertado. Mas é isso, para o São Paulo, fundamental. Para ele, né, depende do que ele quer com a carreira dele. Um bastidor interessante do Thiago Mendes. O Thiago Mendes jogou, ele teve antes do São Paulo, ele jogou, acho que no Goiás, não foi? Foi no Goiás, onde ele se desenvolveu. Depois ele foi para o Lyon, aí rodou na França. Lille e pro Lille, Lyon, e aí depois ele foi lá para o Rayan, né? Aí depois teve o Flamengo, agora recente Atlético Mineiro, sempre teve aquela coisa de voltar. Teve até o Corinthians, teve uma época que teve de olho nele. Mas uma vez conversando com um familiar dele, fiz uma entrevista recente com ele, e esse familiar do Thiago me disse o seguinte: ele jogou em vários clubes, experimentou várias culturas. O Thiago é um cara muito caseiro, muito na dele, assim, até para falar é uma fala mansa, assim, é um cara bem na dele, bem tranquilo. E esse familiar dele me disse o seguinte: o Thiago, o lugar que ele mais gostou, o lugar onde ele foi mais feliz, foi no São Paulo. Oh, que legal. O Thiago, assim, foi um momento dele da carreira onde ele estava jogando bem, jogou a Libertadores, foi semifinalista. E aí, beleza, aí começou a entrevista e tal, e o Thiago é um cara bem tranquilo. E aí, quando eu falei do São Paulo daquela semifinal, que foi contra o Atlético Nacional, eu nunca vi jogador falar isso numa entrevista em ele falou assim: fomos roubados, e não sei o quê, fomos roubados aquele jogo, o São Paulo era para ter ido para a final. Tipo, e aí eu falei, verdade, acho que realmente o São Paulo mexeu com ele. Então, assim, de fato, ele quer muito vir.
né? Mas tem essas questões aí que precisam ser resolvidas. Mas, de fato, ele foi o lugar onde ele foi mais feliz. E isso, é claro, é muito importante, né? Se o cara tá feliz, se é onde ele se encontra, isso é muito importante. Então, amanhã teremos o desfecho dessa novela. É uma novela que se prolongou, mas amanhã vai resolver. E enquanto a gente estava falando aqui do São Paulo, pintou reforço aonde? No Corinthians. Lateral, Fabrício Angileri, cada um de fala presente. Posso passar aqui? Pode passar? Vamos lá, pode ficar aqui ou não, Latino? Pode, posso? Aqui, ó. Mostra aqui, o José Ferreira, parabéns, agora você possui uma parte da história rica do Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, que eu faço parte. O Souza tem que ganhar também, o Veloso tem que ganhar também, porque eles fazem parte. Cara, olha que cadeira maravilhosa, bota aqui, ó. Olha só. Super campeão, olha que legal, cara, com todos os títulos do São Paulo. Essa aqui, ó, vai ficar no meu museu em Santo Antônio de Posse, que eu vou fazer ainda. Tá aqui, ó. Muito obrigado pelo presente, porque presente a gente ganha, a gente merece e a gente mostra. Tá legal? Isso é presente, para deixar bem claro, tá bom? Vamos lá então, a gente tá com a Babi, sabe quem é a Babi? Sabe quem é, Veloso? É do Google. É do Google. A Babi Corinthians. É muito Corinthians. A Babi que tá aí junto com a Band Jornalismo, Band Play, Google e os donos da bola remendado.